Olá, servidores e seguidores. Estamos começando mais um podcast e hoje é o nosso último podcast. Vamos receber aqui a candidata a prefeita, e eu tenho o maior orgulho de dizer que é candidata por ser mulher, né? A única mulher que está concorrendo. Então, isso para mim é orgulho dizer, porque representa a nossa classe de mulheres. E também tem o vice, que é o Beto do Posto. Hoje, deixa eu apresentar quem é a nossa candidata, que eu nem fiquei tão emocionada que eu nem apresentei a candidata. Keilane Nunes, de Alvarenga de Souza de Ávila. É grande o nome. É grande, quase da família real. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vice é o Beto do Posto, né? Conhecido como Beto do Posto. Quer falar seu nome? Alberto Menezes. Alberto Menezes, conhecido como Beto do Posto. Seja bem-vindo também. Obrigado. E nós estamos aqui recebendo o Sindicato dos Servidores da Educação, a Kelly, né, que vem representar, trazendo a carta para a Keilane e o Beto lerem e assinarem. Nós estamos também com a representante da AGT, que é a Associação de Agentes de Trânsito, né, que é a Crislane, quase parecido, Crislane, que vem representar, vem com a sua carta também, e do Sinserve, né? O novo Sinserve. Porque eles fazem questão de dizer que é novo Sinserve. Delay. Né, vem representar, trazendo sua carta. Bom, como eu já disse mais uma vez, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, tá? Como mulher representando essa categoria, porque tem que ter mais mulheres na política, a gente precisa incentivar essas mulheres, né, a virem, né, como cargo de prefeita. Meu Deus, isso é muito bom. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre seu plano, o que você pretende para essa cidade maravilhosa que é Itaguaí, que tanto precisa, né, melhorar. Olá a todos que estão aqui, Crislane, Delei, Kelly e Rita. Com muita satisfação que eu estou aqui, inclusive rompendo bastante barreiras, né, como a Rita falou. Mulher, candidata a prefeita, é uma responsabilidade muito grande representar as mulheres, mas, ao mesmo tempo, também uma luta, né, para representar a mulher, porque, infelizmente, mulheres não são muito engajadas na política, e deveria, porque nós decidimos uma eleição. A maior parte dos votos válidos são femininos. Então, precisamos, sim, estar engajadas, e eu faço aqui um apelo às mulheres de Itaguaí que se apropriem da política, se interem mais da política, para que a gente possa também representar a nossa classe, porque políticas públicas hoje estão sendo construídas, as políticas públicas femininas estão sendo construídas, a maioria por homens, e nós temos que estar também à frente disso. Estou aqui com o meu vice Beto do Posto, um amigo, e as minhas intenções são as melhores. Eu tenho um trabalho social, para quem não me conhece, na cidade, Instituto Casa do Pai, e tenho batalhado aí para servir, né, o povo da melhor forma possível, aplicando todo o meu conhecimento e minha vontade de transformar vidas. Então, esse é o meu perfil. Eu quero me dedicar cada vez mais para a nossa população, para que a nossa população tenha vez, voz e oportunidade. Isso aí. Keilane, você é uma mulher normal, uma mulher que tem uma família, né, que vai ao mercado, que cuida da casa. Nós temos fotos de você com seus filhos. Você se incomoda se a gente apresentar? Nem sabia. Por Legal. favor. Sim. Tô pegando aqui aquele Sim, pode. Nós vamos. Já vi, né? Finge que... Eu fiz questão de trazer essas fotos, né? Que para mostrar que é uma mulher normal, né? Que está ali engajada, tem os filhos que estudam aqui, né? Que quer uma cidade melhor para os seus filhos, para você, né? E é isso que a gente tem que passar para as mulheres, que é necessário, é possível mudar, é possível fazer o melhor, dar um pouquinho de si, né? Para construir uma cidade melhor. Itaguaí está precisando muito disso, desse olhar feminino, né, que a gente está precisando.
E eu acho que a mulher tem muito isso, né? De ter cuidado, de cuidar. E ela faz muitas coisas, porque a mulher, ela cuida da família, ela cozinha, ela vai lá, faz compras, ela trabalha, ela é mil e uma utilidades, entendeu? Então, Verdade. assim, são seus filhos, se você quiser falar. Obrigada. Eu nem imaginava que teria foto dos meus filhos aqui, é até emocionante. Realmente, Rita, a gente faz mais do que se imagina. No meu caso, e eu acredito que no caso de vocês também, temos aqui a Crislaine, que você é chefe da guarda, não, né? Não. Eu Ainda sou não. agente de trânsito só. Só. Lá no Mas final, um agente lá. de trânsito que aparentemente é um cargo masculino, né? Mulheres que hoje estão assumindo No locais. efetivo do trânsito só tem 8 mulheres. 8 mulheres. Então, temos a Rita, que é batalhadora. Quantos anos que você tem como servidora? Uns 12. 12 anos. Kelly, também batalhadora. Então, nós somos mulheres guerreiras, mulheres comuns, que cuidam da casa, cuidam dos filhos, da educação dos filhos, e ainda por cima cuidamos também de um povo. Cada uma no seu papel, cuidamos de um povo. E no meu caso, não é diferente, né? Não é diferente. Não é diferente. Então, eu só queria realmente mostrar que é possível, e está aí a prova disso, não desmerecendo dos homens, tá? É porque realmente as mulheres, elas ainda estão enfrentando batalhas para conquistar o seu lugar, né? A mulher, ela pode estar onde ela quiser, basta ela querer. Claro que as dificuldades vão existir, né? E aproveitando, eu vi um vídeo seu em que você fala que nas pesquisas você não aparece. Eu posso falar um pouquinho sobre Pode, isso? claro, por favor. Eu até falei aqui em um outro podcast que eu sofro, sim, um preconceito político, e eu sinto isso. Gente, isso não é fictício, é real. E eu tenho certeza que outras mulheres, nesse momento, estão passando por isso também. Candidatas agora, que eu tenho dado uma força, e eu não me importo em que partido que elas estão e de que lados elas estão. Eu quero que mulheres se assumam, sim, a liderança da nossa cidade, da gestão da nossa cidade, da representatividade na Câmara. E eu tenho sofrido. Inúmeras pessoas chegam até a mim, inclusive a minha irmã foi entrevistada, e o meu nome não constava no rol dos candidatos, me desmerecendo, como se eu não tivesse participação na política. E eu percebo isso em outras falas de outros candidatos que tiram de mim a prerrogativa de ser uma candidata como eles, lutando pela mesma cadeira, pelos mesmos ideais. Então, isso é muito triste, mas, ao mesmo tempo, isso é uma forma da gente estar cada vez mais nos inteirando e nos engajando mais, porque se eu tenho uma amiga, porque, para mim, todas as mulheres, elas são minhas amigas. E o que a gente vê, às vezes, o preconceito é até da própria mulher. Exato. Entendeu? Eu acho a mulher mais preconceituosa com relação à mulher quando ela está num cargo do que o próprio homem. Eu também acho. Sabia? Talvez existe um preconceito generalizado. Talvez porque... Cultural. É cultural, Cultural. sim. Porque os homens, eles são mais unidos. As mulheres, elas não são, elas disputam mais. Porque as mulheres foram criadas para isso. Pra né? isso. Criado para disputar. Já é uma coisa Exatamente, que já Kelly. está dentro da gente, porque a gente foi criada para competir. Exatamente, é cultura. Pra se- E pra a se gente julgar. precisa mudar A gente isso. tem que mudar isso, mulheres. Só nós podemos nos ajudar. Mulher entende mulher. Uma vez eu li na internet que a mulher ela se arruma para outra mulher, ela não se arruma para chamar a atenção do homem. Ela se arruma É a disputa, para né? disputar com a outra mulher. E, na verdade, Depois eu comecei a observar isso e é verdade. só mulher vai entender a dificuldade que uma mulher tem em certas questões, como até a própria violência contra a mulher. Sim. Uma mulher, ela tem a sensibilidade de saber, porque quase que todas as mulheres já passaram por algum momento de violência. Seja paterna, Ou discriminação. ou de um parceiro. Então, um homem não vai entender o que uma mulher passa. Às vezes, a mulher está passando, nesse momento, uma violência emocional, uma violência financeira, onde o homem é o chefe da família e reprime e oprime a mulher
por ela não ser aquela que fortalece dentro de casa com o seu sustento. E usa daquela força dele para oprimir e escravizar algumas mulheres. Então, quem vai entender isso? Então, a gente precisa, nós mulheres, estar mais parceiras das outras mulheres. Então, eu faço esse apelo, que vocês revejam isso, mulheres. Precisamos estar unidas para alcançar lugares maiores, né? Exatamente. Eu queria começar com o seu plano. Podemos? Podemos. Então, poderia colocar no telão o plano e ir lá para a educação? Porque eu queria começar de trás, começar Sim. da educação. Como é um podcast que a gente está falando muito da educação, falando dos servidores, eu vi aqui que você coloca a educação e a gente vai de trás para frente. Sim. Porque aí vem da saúde e vem outros. Ou a educação, ela vem... Educação, acho que está na terceira página. Isso. Educação. Aí está um resumo, Sim. porque Eu vi, aqui está o seu plano. bem resumido por conta de a gente querer que coubessem todos em 4 páginas, né, para ficar mais... Vamos lá para a educação. Então, Isso. aqui na educação, você fala, tá? Em fazer creches de 10 horas, escola em tempo integral. E eu queria entender um pouco como você faria essas escolas em tempo integral. Como seria possível isso, Sim, né? porque a escola em tempo integral, ela tem que ser uma escola que tenha dentro atividade para as crianças, que elas Extra. não fiquem lá Atividade somente porque seus pais têm que trabalhar. Não é isso. A ideia tem que ser uma coisa que seja para educação, que seja para somar na vida daquela criança. E a gente tem visto muito isso, eu não sei se vocês vão concordar comigo, quem é da educação, que as escolas, quando era em tempo integral, as crianças ficavam lá dentro sem ter ociosas, sem ter o que fazer lá dentro. Muitas vezes os professores tinham que arrumar um jeito de fazer atividade. Não era uma coisa direcionada. Né? Isso acontece, Rita, por conta de não ter planejamento. Quando a gente fala em instituir escola em tempo integral, muitas vezes não houve um planejamento. E nesse caso, que é totalmente diferente, há que se haver um planejamento para que essas crianças não fiquem de fora da educação, ao mesmo tempo com atividade, mas de atividades direcionadas. Eu vou dar um exemplo do meu instituto, né? O meu instituto, ele tem atividades extras, né? Eu não sou um instituto focado em educação, mas eu tenho educação, eu tenho cultura, eu tenho tecnologia. Isso tudo são atividades extracurricular. Vamos lá. A criança de manhã, ela está na escola. No contraturno, ela está no meu instituto. Eu atendo hoje 800 crianças da rede pública e privada, porque eu não faço distinção. Uhum. Então, elas estão no meu instituto. Eu tenho 3 polos, na verdade, são 4 polos, né? 5 incluindo o polo tecnológico, que eu já formei mais de 237 alunos em robótica e programação. São atividades que possivelmente, completamente possível estar dentro das escolas, no contraturno. Primeiro, metodologia de educação sendo aplicada e no contraturno. Extra, as atividades que a gente já executa. Então, eu sei que é possível. Aí, como a gente fala em tempo integral, a gente fala que há que se aumentar o efetivo. E outra coisa que a gente há muito tempo não tem é um concurso. A gente não tem concurso. Sim, nós vamos falar sobre isso, sobre o concurso, nas cartas estão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a creche. 10 Nós horas. hoje estamos com uma dificuldade muito grande de creches. Não tem creches suficiente para a população de Itaguaí. Sim. Porque as creches vão ficar superlotadas. Sim. Precisa-se primeiro Estruturar. estruturar Quando para a gente ter isso, essa... com certeza. Quando a gente fala de um plano de governo, a gente sabe que tem que haver um planejamento para que todas essas ações estejam dentro de 4 anos sendo executadas, certo? A escola em tempo integral é uma, creche 10 horas é uma realidade em vários municípios. Por que creche 10 horas, Rita?
E isso daí eu já vou focar na mulher. Uma mulher hoje que trabalha fora, ela tem que deixar o filho dela 7h30, no máximo, 7h30, em um local, uma creche particular ou pública, e pegar depois das 5. Que emprego que ela vai arrumar que ela que ela pode chegar 9 horas da manhã no emprego e sair antes das 4? Você sabe que não tem. Então, para que a mãe possa deixar o filho na escola e ir trabalhar, a mãe pode deixar o filho na creche e voltar do trabalho e buscar o filho na creche. Hoje, como o modelo que a gente tem, isso não é possível. A mãe, o máximo que ela pode fazer é fazer um bico aqui e ali e, nesse meio tempo, arrumar um recurso para poder buscar o filho às 4 horas da tarde, 4h30, né? Que é a hora que eles pedem para chegar. Pensando nessas mães, a gente vai instituir creche 10 horas. Mas, é claro, com planejamento, concurso, para que a gente possa aumentar os efetivos. E a gente possa também incluir as atividades dentro das creches, né? Quando você falou sobre o estudo e as crianças, às vezes, ficam dentro da escola sem fazer nada, isso na rede estadual, eu tenho escutado muito isso. Porque a escola estadual ela tem um horário estendido. Sim. E nesse horário estendido, muitas vezes eles não têm atividades. E isso daí tem sido uma reclamação de várias mães, inclusive, que vai até o nosso instituto, porque a gente também tem um atendimento é uma luta, social. Inclusive, do CEP Central, né? O CEP Central tem lutado muito por conta dessas atividades extracurriculares que eles colocaram, mas que não dão suporte. Não, elas não acham aquilo necessário. Corte e costura, ela acha que não é. Na verdade, não é isso. Na verdade, não é atividade. Essas atividades estão fazendo parte do currículo por causa da reforma do ensino médio. Sim. Entendeu? Então, a luta do CEP não é por causa dessas aulas que tem fora do horário, é por causa dessas aulas que estão incluídas dentro de um calendário escolar por causa da reforma do ensino médio, entendeu? Sim. Então, a luta é para a revogação do NEM. Mas vocês querem revogar para que não tenha atividade extra? Não, são as para que essas atividades não sejam... Porque, por exemplo, eles tiraram física e botaram aula de corte e costura. Entendeu? Diminuíram a quantidade. História. Então, eles mexeram na metodologia, na grade metodológica para poder incluir por exemplo, outras. se tinha 2 tempos, 3 tempos de história, eles tiraram 1 tempo de história. Pra incluir... Filosofia, tiraram. Filosofia faz pensar. Né? Então, assim, a gente tem que ter aquelas atividades que faz o ser humano. Aí eles fizeram isso, eles retiraram essas matérias e pegaram os professores que davam essas matérias e botam eles para dar aula de sobrevivência, aula de não sei o quê, aulas que não tem, mas isso e se você for no hoje âmbito federal, isso é uma coisa que veio de cima, né? Mas que no caso, as escolas estaduais, elas têm que seguir a regra do governo do estado. No nosso caso, a gente... E também está defasado porque se você pegar a Prefeitura do Rio e fizer uma comparação com a grade curricular do Rio e a grade curricular de Itaguaí, você vai ver que a nossa não está de acordo com a LDB. Por quê? A gente não tem inglês. O Rio tem inglês. Cadê? É super necessário, ainda mais para a nossa região, né? Inglês do 1º ao 5º ano. Eu estou falando do 1º ao 5º ano, porque é o que as crianças lá têm de 1º ao 5º ano. É o que diz a lei, que tem que ter. Quando essas crianças chegam ao 6º ano, elas chegam despreparadas para ter inglês. Rita, eu tenho aluno lá que não sabe ler. Isso. Eu vou falar com você... Tem aluno lá que está no ensino médio e não sabe ler. Não sabe eu ler. conheço uma menina que está no 9º ano e não sabe fazer uma conta de realidade. matemática. A nossa básica. realidade é essa hoje. O IDEB está aí para para provar isso. A pessoa vai falar, não, é por causa da pandemia. Gente, a pandemia foram só 2 anos. Não, mas Se a pessoa não sabe matemática, continha de somar, o erro já está vindo lá do início. Não sabe o básico. Mas uma gestão pode ter dificuldado. Falando porque eu tenho 3 filhos, e assim, um dos meus filhos estava alfabetizando na época da pandemia. Isso atrasou muito, mas muito a vida. Não, eu entendo que a pandemia possa ter... o lado emocional, tem Não, muita eu coisa entendo que a gente pandemia possa ter prejudicado muito o ensino, mas a gente tem que fazer alguma medida extra para que a gente possa realmente resolver isso. Não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos. Quando voltou da pandemia, o que tinha que ter sido feito com essas crianças?
tinha que ter tido uma rede de apoio para todos. Exatamente. Para poder correr atrás do tempo perdido. A prefeitura simplesmente lavou as mãos e não fez absolutamente nada. Ninguém teve uma aula de reforço, ninguém nada. Pelo menos para rever ou para... Às vezes a criança já estava com uma dificuldade igual, estava no 6º, estava no 7º ano. Aí ficou 7º, 8º, já tinha uma dificuldade, essa dificuldade não foi sanada. E quando chegou lá no 9º ano, já estava com a matéria do 9º ano sem rever as outras coisas, a prefeitura não fez absolutamente nada. Não fez nada na pandemia, não fez nada depois da pandemia e continua muitas crianças com dificuldades até hoje, ainda daquela época e outras já adquiridas depois, porque ninguém não fez nada. Eu acho que não tem como a pessoa chegar no 9º ano, gente, sem saber fazer uma conta de matemática. Não, conta de tem matemática Eu tô é falando uma somar, das coisas, né? Somar, A pessoa não sabe tem ler, como, Keilane. não sabe nem interpretar um Eu queria texto. te perguntar, Interpretação. Keilane, o seguinte, uma coisa que muito me preocupa, Aham. tá? E que você coloca no teu plano, Sim. são as escolas técnicas municipais. Eu acho importantíssimo essas escolas técnicas. Nós não temos isso aqui em Itaguaí como deveríamos ter. Eu acho que tinha mais, tem espaço para isso, e a gente pode, sim. Só que o que me preocupa muito é que elas são ocupadas por moradores de outro município. Isso E geralmente é muito... de uma classe de elite, né, Sim. bem alta. E não eu sei se fico- vocês sabem disso. Sim, isso já é claro. A gente há anos é assim, e não muda. É. O que só piora. Só piora. O que eu fico preocupada é o seguinte: como resolver isso? Então, Escola técnica, tá? Ela vai ser para todos. todos. Mas e como é que a gente faz com essas crianças que estão chegando ao ensino fundamental, final do ensino fundamental, entrando no ensino médio, que não sabem ler, elas não vão concorrer Não. Vai fazer a essa conta. igual, elas não vão ter uma corrida igual. Então, é verdade. Elas não vão ter estágio, elas não vão ser. E essas crianças, elas vão ser aquelas crianças que vão estar para No mercado de trás trabalho daqui e a vão pouco. ficar fora do Sim. mercado de trabalho, desmotivadas. E o que a gente vê muito isso em Itaguaí é o aumento dessas crianças assim. Você pergunta para ela o que você quer ser? Eu não sei. Você quer uma coisa que aconteceu recentemente, que eu fiquei muito triste, e uma das coisas que mais me motivaram a estar hoje como candidata a prefeita? A gente tem um polo tecnológico, onde lá a gente forma robótica, programação, mídias sociais, 30 a mais, pessoas com mais de 30 anos que não tiveram acesso à informática básica, tem. Pessoas com 50 anos, para incluir elas na tecnologia, porque hoje as pessoas com mais de 50 anos muitas vezes não sabem lidar com a tecnologia e hoje está tudo informatizado. A gente tem que incluir essas pessoas. Mas a gente tem um curso de programação, que ele funciona 6 meses, de segunda a sábado, 4 horas. Você colocar um jovem de 16, 17 anos dentro de uma sala de aula, 4 horas para aprender programação, e depois de 6 meses depois de 6 meses estudando, você vê esse jovem entregando um iFood de bicicleta? Exatamente. É você ver um trabalho que foi ali Feito, mas não teve nada, nenhum planejamento. Hoje, na cidade, eu formo as pessoas. Parece que eu estou enxugando gelo. Eu formo as pessoas, elas saem e elas não encontram oportunidade no mercado de trabalho. Na verdade, o que a gente está enfrentando é um ciclo que tem que ser rompido. A gente não tem oportunidade, a gente não tem educação humanizada, individualizada. A gente tem hoje, na rede pública, crianças com déficit de atenção, com transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, né, déficit de atenção, TOD, autismo, e que elas não têm o devido cuidado e atenção que elas merecem. Mas isso porque não há planejamento e intenção. Porque a gente está com a máquina inchada. Vocês sabem disso, vocês são servidores. Hoje a nossa máquina está inchada. Há um desperdício imenso de recurso em todas as áreas. Então, o que a gente precisa fazer é rever tudo isso. Porque eu estou falando de educação, mas eu não consigo resolver o problema da educação se eu não resolver o problema de empregabilidade na cidade. Porque, na verdade, uma coisa leva a Leva a outra. Eu venho aqui agora pegar um emprego e renda.
Quando você fala da questão que você parece que está enxugando o gelo e que você qualificou um jovem para robótica e vê ele Não, lá... para programação, sabe que um jovem na programação pode fazer hoje? Ele pode trabalhar nas grandes empresas. Nas grandes empresas. Grandes. Hoje há um déficit de pessoas formadas em programação. E aí a gente entra naquela questão que ele não Vem tem... gente de fora, assume essa posição, não tem oportunidade para o primeiro emprego. Não existe isso Não na cidade, existe. não existe nenhum programa. E ele não vai Para concorrer que de o forma... jovem possa acessar o primeiro emprego. Você coloca aqui, programa de jovens aprendiz. Aí você criar parceria com empresas. Essa parceria vai ser criada, mas esse jovem, ele Tem que não ser vai capacitado. Ele não vai concorrer. Porque ele não sabe ler, ele não sabe fazer Exatamente. cálculo básico, ele pode até saber robótica, porque ele Mas tem um dom pra nesses isso. moldes que nós temos hoje. Você vê que a MRS, de 4 em 4 meses, ela abre E 1 não milhão tem. de vagas e não preenche. Gente, o nosso... Porque você, para trabalhar em Itaguaí, a MRS exige que você mora em Itaguaí. Só que a pessoa faz a prova, ela não passa. não passa. Como E que aí ela vai entrar? terceiriza. Eu tenho visto, entrar. antes de você, porque quando eu peguei o teu plano, eu fui dar uma olhada no, né, onde tinha cursos, para oferecer cursos. E verifiquei que Senai, Senac, todos esses cursos, eles pedem pré-requisitos para fazer o curso. Qual o pré-requisito? Primeiro grau completo. Primeiro grau completo. Aí você pega um aluno que está lá repetindo, porque não é alfabetizado, ele não concluiu o 9º ano ainda, ele passou da idade, já está com mais de 16 anos, já passou da época dele estar ali já trabalhando, se qualificando, né, para poder ir para o mercado de trabalho, e você não tem como colocar esse jovem no mercado, lançar ele num curso, nem num curso. Gente, os que conseguem, já não têm acesso. Os que hoje estão aptos, não conseguem. Eu estou falando desse menino. Ele está apto a trabalhar. Ele não consegue. Você imagina aquele que tem dificuldade de aprendizado. Porque, na verdade, esse problema da nova... Igual, por exemplo, essa criança que você falou, e adolescente, que no 9º ano não sabe fazer continha de matemática, muitas vezes isso vem de uma falha não só do sistema educacional, sim, mas também do sistema social. Porque, assim, Com certeza. essa criança não foi abraçada em algum momento, entendeu? E aí a gente passa por vários outros caminhos. A gente que trabalha em escola sabe. Primeiro, a criança tem um problema. A escola sinaliza, a mãe não aceita. Ou a mãe não tem Ou onde não tem um levar, suporte, porque uma não rede tem de médico. apoio. Exatamente. Não Ou a mãe tem. não tem onde levar, ou a mãe simplesmente negligencia, não vai, a criança não tem uma família, a criança não tem ninguém para fazer nada. Então, tipo assim, a escola acaba não tendo... Não estou falando que é o caso dele, não. Estou dizendo assim, que em muitos casos acaba acontecendo isso, que a criança vai ficando na escola, E, Kelly, a mãe não vai, você chama o conselho tutelar, é assim. Eu vou te funciona. dizer que eu estou falando de cursos Profissionalizante. profissionalizante básicos, como o que eu vi foi padeiro. Padeiro pede o quê? Primeiro grau completo. Mas por que Muitos que não pede têm. primeiro grau completo? Porque a pessoa vai ter que fazer conta, cara, para poder... Como que você vai fazer um pão? Você tem que saber o que é uma xícara, o que é... O Kelly, vou importante. só fazer uma complementação que a Kelly falou. A Kelly falou que realmente hoje muitas mães não aceitam. E são mães que realmente precisam de um apoio social, que não tem, tá? Mas existe também o fato de que hoje a gente não tem realmente na A rede dificuldade. nenhum apoio na rede. As que aceitam não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir, ficam Existe uma perdidas. dificuldade. Existe uma Existe dificuldade. muita Gente, dificuldade. todos Mas os a dias. dificuldade não está só na educação, está no Tudo, entorno, mas na é. infraestrutura. Itaguaí foi a única cidade aqui que não teve liberdade econômica, não cresceu. Pelo Muito contrário, encolheu, pelo contrário. encolheu muito. Estamos na década de 80. Ok. Você olha Nova Iguaçu, você Mas olha Seropédica com exatamente dois o que eu tô polos falando. industriais. O E aqui problema não é tem nada. só na se educação. pode É fazer tudo. isso. Ele é identificado Ele é ali social, na educação gente. e Ele é sai social. Uma dali. coisa também, o professor hoje, ele tem que ter... Ele trabalha com medo. Ele não pode falar que a criança é feia, que É é verdade. processo. Pelo É amor verdade. de Deus, gente. A mãe Porque tem que não tem entender- rede de apoio. A mãe tem que entender Nem o que filho profissional tem um problema. tem. Mas como que você vai explicar que o filho da pessoa tem um problema se você não pode falar? Não, É, e você quem apresenta explica? o problema e não Pode. apresenta a solução. Quem explica quem tem um problema não é o professor. O professor sinaliza porque ele está ali com o aluno todos os dias, dando Quem atenção. explica é a equipe Ele vai, pedagógica. olha, esse aluno, ele tem
ele não consegue avançar, tá, em determinadas áreas, a gente percebe que há uma dificuldade, e aí vai lá, chama a mãe e fala com ela. Mas quem vai diagnosticar isso é o médico. profissional. Cadê o médico? Não Rita, tem. mas aí Cadê Eu posso o falar, médico? eu Não posso- tem. Não tem médico, não tem neuropediatra no Não Se município. você é um professor de matemática, a criança tem descalculismo, quem vai identificar? É o professor que vai Ele identificar. identifica, mas ele não... Problema. Mas você precisa não pode de uma falar, equipe. Porque se você falar Precisa isso, de uma equipe. É. você é processado. Mas Não, quem a fala gente é o precisa professor. falar. O que eu tô falando, Que Kelly, entenda existe bem, um- rapidinho, Kelane, é que você, como professor, você vai identificar que aquela criança tem dificuldade, mas de qualquer forma, você não pode falar. Isso está errado. Se você que está ali no dia a dia, você tem que falar, olha, esse aluno, ele tem dificuldade de identificar o que tem que ser feito com números. Isso é descalculismo. Então, vamos encaminhar ele para um profissional. Se você falar isso, é processado. Um dos nossos planos é montar uma equipe multidisciplinar. Sim. Para que a gente tenha... Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu escrevi um projeto para buscar recurso no governo federal. Inclusive, estou esperando ainda para que a gente possa aprovar esse projeto. Independente de estar na cadeira ou não, eu vou executar esse projeto. E ele já é um projeto que está sendo estudado. Que é você montar uma equipe multidisciplinar. E eu estou fazendo isso para colaborar com o município. Montar uma equipe disciplinar que proporcione o fechamento de um diagnóstico. E, claro, eu não posso diagnosticar com o neuro, tem que ser da rede. Então, a gente referencia para a rede e completa o diagnóstico. Mas os outros profissionais, para fechar o diagnóstico, é totalmente possível ter. E eu vou te falar que é possível ter em cada instituição de ensino. Que, aliás, é a lei. Que deveria. Tem que ter Porque tem psicólogo que ter em cada mediação, instituição. psicólogo, Assistente assistente social, Tem que ter. neuropsicopedagogo. Precisa ter. E, tipo assim, várias professoras que tem aqui no município já se especializaram Exatamente. em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, e, assim, podiam ser elas mesmas aproveitadas para esse tipo de situação. Exatamente. E a gente precisa tem ter uma interesse. equipe multidisciplinar para isso. Através do meu projeto, o projeto é montar uma equipe disciplinar para isso. Para que ela feche um diagnóstico, consiga contribuir para o fechamento de um diagnóstico, que hoje você não tem na cidade. Uma mãe hoje, para diagnosticar o filho e ter acesso ao direito dele como pessoa portadora de um transtorno, ela precisa ficar meses indo atrás de profissionais. Quando consegue. Eu conheço mães que não conseguiram diagnosticar crianças que hoje já estão adolescente com autismo. E a criança, sabe o que acontece numa certa fase da vida? Ela entra em depressão. Sim, ela vai tendo outras... Ela vai tendo outras comorbidades. comorbidades por conta da falta de uma intervenção E aí é tarde demais, porque que é tarde, já se às vezes perdeu. até se mata. Entendeu? Você passa aqui, que a gente já entrou na saúde, né? Sim. E aqui você, na sua proposta, você diz que tem para fazer parceria, vontade para fazer parceria com convênio em universidades de medicina, o Sim. que vai melhorar muita coisa, né? Porque você imagina ter lá uma faculdade de medicina para ajudar, né? A Sim. desafogar isso tudo que está Sim. acontecendo. Parceria público-privada também, entendeu? Telemedicina, Telemedicina. né, que você também diz. Você também cita que já tem modelos de telemedicina em Curitiba. Tem. Funciona perfeitamente. Nós temos agora, vamos entrar na transporte, Sim. porque o transporte é precário. Pô, Demais em Não Itaguaí. existe. crítico. E aí, Crislane pode, Não né? existe, Crislane pode gente. dizer um pouco sobre o que está acontecendo. Eu vou falar. A pessoa fala assim, ó. Vocês têm que fiscalizar essas Kombi que toda velha andando aqui. Gente, se a gente começar a aprender esse transporte que está aí, que é ruim, Não vai ter andar nada. como? Não tem como ser Como que a como pessoa vai gente sair de Chaperó? Transporte alternativo, né? Como que a pessoa vai sair de outra, né? Chaperó para vir para o centro? Tem como. Não tem como, gente. E é Você, muito longe. Não vou nem falar os bairros aqui, de próximo. Tipo, Brisamar, Vila Margarida, que são próximos, que também depende do transporte
Também tem as linhas regulares, né? Que passam aqui no Sim. centro, aqui já dá uma ajuda, né? E aí Aqui também é bem tem- pouco, mas eu já estou falando que aqui mesmo tendo é ruim. É ruim. Imagina a pessoa que Mas mora sabe que longe. antigamente... Coroa Grande. Itaguaí, cara, ele andou Itimirim. muito pra trás, porque antigamente parecia que tinha mais ônibus pra Chapecó do que tem agora. Tinha. Antigamente Gente, não tinha, tem mas- mais. Cara, é Vocês um sabiam que não absurdo. tem mais? A única De domingo nem linha, funciona. a única linha não funciona mais. Que tinha, que agora inclusive vai vencer agora em 2024, uma linha municipal, não está mais funcionando. Você sabe que Hoje a também única tinha... que a gente tem é a intermunicipal, que ainda circula precariamente. Precária por quê? Porque não tem horário fixo, distante os horários. Hoje, o que a gente tem hoje, real, é o transporte alternativo. Assim, E eu- Uber e 99. É o que o Eu vou, Uber, eu vou quando ter que, veio, eu vou ter que melhorou muita discordar de coisa, você na questão da questão do horário, porque a empresa que presta serviço aqui, eles são muito responsáveis Horário pelo de horário. que horário? O horário, se A você intermunicipal? puxar pelo aplicativo A intermunicipal de que roda ônibus, dentro dos municípios, dentro dos bairros? o horário deles é Então, certinho. eu recebo muita Keilane. reclamação. Mas o horário deles é certinho, eu sei porque eu trabalho na rua. Deve e ser a eu sempre quantidade observei. de ônibus. Quantidade Não, você pode pode ser dizer que é muita pequena. reclamação. Deve ser um horário, tipo assim, muito espaçado. Muito né? espaçado. Aí Isso eu vou mesmo. concordar. Isso mesmo. E, Mas- Dani, como é que você vem nesses ônibus? É lotado? Bastante. Então, por isso. Outra as reclamações coisa, As Bastante. reclamações É- do tempo que ele passa, dos horários Sim. que ele passa. Eu E outra Isso coisa, sim, mas E ônibus pra Campo Grande que a gente não vê mais. Não Menina, tem. não tem ônibus pra Campo Grande. o problema Menina, é o absurdo. espaçamento de tempo. Muito Então, tempo. espaçamento, você Entendeu? vai pra Tem Campo outra Demora coisa que a gente bastante. sempre teve dificuldade na cidade. Depois de uma É, certa isso hora, é você não proposta. sai de Itaguaí, Não, você não, não entra absurdo, em Itaguaí. Isso daí Isso é proposta Às Às vezes vezes é é que peste. dá no Gente, Sendo plano. peste, o pessoal sai, eu sendo já peste, já aqui não aconteceu vai. uma situação que o rapaz estava vindo do centro do Rio, tinha que descer em Santa Cruz. Só que ele dormiu no ônibus, passou direto e veio parar aqui. Não tinha ônibus para ele ir embora. Dormiu na rua. Eu estava na rodoviária. trabalhando. A sorte dele é que eu tenho um conhecimento, graças a Deus, bastante extenso com o pessoal que é motorista, assim, e eu consegui colocar ele num ônibus que estava indo para a empresa e o cara deixou ele em Santa Cruz. Eu, Que bom, né? eu vou falar uma experiência minha. Eu morava em Itaguaí e trabalhava no centro. Eu Nossa. pegava ônibus todos os dias. Todos os dias. Como você conseguiu? Eu saía 5h30 da manhã para poder pegar, para sentar. Porque senão era em pé. Quantas vezes eu fui em pé, quase 2 horas em pé de Itaguaí. E naquela época tinha ônibus pra caramba. Faz tempo, né? Faz tempo. Tem Porque uns 10... hoje você não consegue mais fazer isso não, é tem muito uns, tempo. Tem uns 15 anos isso, ou mais um pouquinho. Hoje o trânsito não É. te deixa fazer Não. isso, não. E eu passei por tudo isso, gente. Eu saía do meu trabalho 10 horas da noite. Eu tinha que correr, porque o último ônibus era 10h30. E eu não tinha, se eu perdesse aquele ônibus, eu já perdi algumas vezes, graças a Deus eu tinha amigos que deixavam eu dormir na casa deles. Mas já aconteceu, isso é real. E só que agora tá pior. Só que isso era 15 anos quando a gente não tinha tanto recurso. Hoje a gente tem. Gente, é falta de vontade. Hoje a gente tem o Reut, A gente tem precisa muito tomar dinheiro. várias ações para melhorar o transporte. Sim. Uma delas é Você legalizar. sabe que acabaram com uma empresa de ônibus também que atendia Itaguaí, né? Sim. Acabou, foi extinta. Ela fazia todos os bairros daqui de dentro. Sim, que era o única. último, o último que ficou, o pessoal aqui de Itaguaí chamava de Poeirinha. A última linha que tinha era Piranema e Itaguaí. Nem tem mais. É, esse Não. acabou. Acabou tudo. Não, acabou tudo. Tudo. E essa foi a Era última Regina, linha né? que ficou. Não, era É. não, a gente foi. Sim. Itaguaí. Itaguaí. É, Itaguaí. Acabou. Não tem Eu mais. queria falar um pouco também sobre a ciclovia, Ciclovia, porque muito é muito importante importante. para as áreas rurais. Muito. A gente tem lá a Piranema, que está sendo agora asfaltada, que está maravilhoso, né? Tá, não foi finalizado, mas a gente... Porque a Espero ciclovia que já está sim. abandonada. E a de bicicleta ciclovia ali, está lá. abandonada. Cadê? Ciclovia de Piranema, Chaperó. Hoje as pessoas se locomovem muito de bicicleta em Itaguaí. No centro, há que haver uma reorganização do trânsito para que a gente possa incluir essas E pessoas. você cita São Paulo como sendo Sim, um exemplo. a expansão de ciclovias, né? Que realmente É um lá exemplo. Eu acho que o poderia trânsito- acabar com todo aquele estacionamento que tem ali na principal do centro. Eu nunca vi uma via principal que não tem acostamento
Não tem acostamento. E Aí, os carros estão parando dos dois lados. Dos dois muitos lados. lugares, carros Totalmente estacionados dos Você dois não lados. tem por onde Gente, passar. eu sei que a pessoa fica, pô, felizão de... Aqui, olha, sério, eu tô falando não só de Itaguaí, tá? Tô falando do Rio de Janeiro todo. O pessoal tem uma falta de educação. Se a pessoa quer ir numa loja, ela quer estacionar na porta da loja. Não importa se ela está em fila dupla, fila tripla. Não, é que eu vou aqui rapidinho. Pô, mas o teu rapidinho vai incomodar Prejudicar, ele, eu, prejudica. ela. Rapidinho. A Agora educação nós de temos trânsito, né? educação. A educação de trânsito ela precisa estar também dentro das escolas, dentro das Isso, instituições. Tudo é um leque. o trânsito, Tudo é Você vê que é um ciclo. Você puxa educação, mas saúde, o trânsito agora, aqui de Itaguaí, ele segurança. está trabalhando nas escolas. Eu fiz um projeto e esse projeto deu Eu vi, continuidade. tá? Eu vi que você falou sobre A isso. verdade é Precisa ser mais efetivo, né? Sim, sim. A verdade é que tudo começa na educação. É Se você verdade. tem uma educação boa e de qualidade, com certeza você vai ter menos lixo na rua, você vai ter a segurança, vai ser uma segurança ótima, você vai ter o trânsito vai ser melhor porque as pessoas vão Porque a respeitar. pessoa que é educada, ela é respeitosa. A Ela vai saúde vai respeitar ser o direito melhor. dela. Vai respeitar, gente. A pessoa que não tem verdade. educação, ela não E respeita para as outras. isso, para a gente ter todo o serviço público de qualidade, a gente tem que implementar o artigo 37 da Constituição, que a primeira pessoa lá no artigo 37 da Constituição é o servidor público. Ele precisa ser valorizado. Ele é o coração, né, da cidade. Está Ele que lá no artigo movimenta. 37. Esse Se o coração parar de bater, morre. Delei, você fala tanto desse artigo 37. É porque Esse o artigo povo 37. esquece ele. Por exemplo, aí os colegas ganhando 20, 30, 40 mil aí. Se for dar uma olhada lá no Você artigo já viu- 37, Você já viu o artigo 37? parágrafo É 11º. muito grande. Eu sei. Sim, É quase sim, mas uns 10 páginas. o parágrafo 11º fala que nenhum servidor aqui no município pode ganhar mais do que o prefeito. E você Sim, vê. Dilei, mas acontece o seguinte, o cara tá ganhando lá, igual saiu na reportagem do jornal, 29 mil. Querido, Ministério Público, vem cá, por que você então, não tá aonde atuando? que estão os vereadores, né, que não E eu fiscalizam? venho entrar aqui Ah, exatamente numa eles, questão de eles. lei. Nepotismo. Você botou aqui que há um desafio, são desafios identificados, nepotismo. Nepotismo, indicações. Que, gente, posso falar uma coisa assim? Que tem que falar de Por tudo, né? favor, O que fale. acontece? Nós estamos num município, infelizmente, mergulhado em corrupção. Sim. Mergulhado. Isso não é de agora, não, tá, gente? Não, Isso é de anos e anos e anos. Virou cultural. Cultural. Hoje está pior ainda. Porque hoje o troço está escrachado mesmo. Ninguém fica constrangido de dizer o que está acontecendo e ninguém se movimenta. O sistema, ele trabalha para deixar as pessoas cada vez mais presas a ele. Então, se o sistema hoje ele quer as pessoas vulneráveis, sem educação, sem emprego, sem oportunidade, sem saúde, para chegar nesse momento de agora, hoje, há dias das eleições, dia do grande dia que vai ser escolhido os seus 4 anos seguintes, ter moeda de barganha. Nunca vai se romper esse ciclo se a gente não tomar uma atitude radical, que é colocar alguém, ou algumas, né, porque a gente tem aí a Câmara, nosso maior empregador hoje é a Câmara e Prefeitura, que não deveria ser assim. Vocês sabem disso. Hoje tem muito contrato. Eu tenho 12 anos aqui, São Keilane. contratos absurdos. Tem mais gente contratada no trânsito do que efetivo. Nem pô. pode. Gente, não, isso antigamente, isso era Ministério Público, agora ninguém está fazendo nada. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa romper isso. Quem vai romper isso é a população. A população ela precisa acordar. Se ela hoje escolher a pessoa errada, aquela pessoa que já tem vários acordos, porque, desculpa, gente, eu passei os últimos 4 anos para cá trabalhando. Enquanto eu estava trabalhando, eu vejo vários candidatos aí que esses últimos 4 anos estavam se articulando politicamente para chegar agora e injetar milhões na campanha. E como que você vai lutar contra esse sistema? A não ser como? É o povo que tem que decidir isso. É o povo que tem que romper isso. Se você bota o povo cada vez mais
à mercê desse sistema, dos poderes, que para mim tudo é poder paralelo, gente, nunca vai ser rompido isso. Nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Mais Não vai acontecer. mais uma vez a gente vai voltar, deu essa volta toda, gente, vai voltar onde? Na educação. Na educação. Porque a política, ela tem que ser discutida na escola. A política tem que ser discutida na escola. Você vai discutir política com alguém que hoje não tem o que comer? Não, o que eu estou querendo dizer assim, hoje você chega com uma proposta como essa e como outras que eu estou vendo aí que são maravilhosas. Desculpa, a população não está conseguindo entender. Não vai entender. Ela não sabe a gravidade disso. Elas vão querer o que é imediato, porque elas têm necessidades imediatas, necessidades urgentes, que ela, se tivesse um bom emprego, uma boa educação, uma boa saúde, ela não se enredaria para isso. E se enredaria para o sistema. Mas o sistema, ele não está nem um pouquinho interessado que nossa população tenha saúde, tenha educação e tenha empregabilidade. Eles não estão interessados nisso. Porque para eles é muito fácil, de 2 em 2 anos, apresentar a porta aberta. E nessa porta, por trás dela, tem muita coisa que vocês já sabem. Aliás, eu não sei, porque até a população sabe, mas ela não se decide. Eu vou falar pesquisas recentes, semana passada. 40% da população não sabe quem votar hoje para prefeito. Estou vendo pesquisas dizendo que candidato tal está com tanto. E você sabe que essas pesquisas são marketing mesmo, para poder mexer com o psicológico da população. Mas eu estou falando de pesquisa, não foi achismo, não. Mas eu estou vendo. Vocês podem fazer uma experiência. Pergunta para a população em quem ela vai votar para prefeito hoje. Elas estão em dúvida, elas não sabem. Sabe quando elas vão decidir? Semana que vem. Ou no dia da eleição. Keilane, Aí eu só terminar por favor. essa reclamação, na verdade. A gente tem que alertar o povo, porque são 4 anos que se esses 4 anos vocês acharam difíceis, pode ser que os próximos 4 anos sejam muito piores, né? Então a população ela precisa rever isso aí. Faça uma análise do seu candidato. Faça análise das alianças que ele está fazendo. Porque se ele se aliançou demais, desculpa, quando ele sentar na cadeira, ele não vai governar. Exatamente. Por quê? Tal secretaria já está com fulano, tal secretaria está com ciclano, está com... Cara, é assim. Inclusive, já até de favores. Inclusive, até me chamaram para fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso. Gente, se eu quiser sentar na cadeira, eu quero sentar livre para decidir. Senão, não me interessa. Eu vou ficar aí fazendo o que eu faço. Keilane, eu tenho uma foto do seu pai. Posso colocar? Ai, pode. Por favor, coloca a foto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Meu pai, a cada ano que passa, eu estou vendo pela 2ª vez candidata. E eu nunca vi ninguém igual a ele. Fala o nome dele. Abelardo Goulart, meu pai. O que ele foi? Ele foi prefeito da cidade por 2 mandatos, foi assassinado no 2º mandato, né? Vocês sabem. Sistema, né? E ele é terrível. Ele era um cara fenomenal. E quando o meu pai morreu, eu já sabia que ele era muito bom. Mas agora, na campanha, eu vi que ele era muito melhor do que eu imaginava. Eu encontro pessoas hoje que falam coisas inacreditáveis, de um contato direto com a população. Eu sei que hoje a nossa população é muito maior do que antes, né? Hoje a gente, naquela época, tinha 40 mil, hoje a gente tem mais que o dobro. Mas esse contato direto com o povo, de atender, de querer atender as necessidades do povo, pode ser que naquela época era uma coisa mais pessoal, ainda pode ser feito, se você tiver vontade de fazer. Então, eu vejo que ele era um cara preocupado com o povo. E ele morreu pelo povo, né? Na verdade. Então, isso já vem do que você aprendeu menina, olha, eu vou infância. te falar, eu nunca queria saber de política. A Kelly me conhece desde criança. Traumas que eu vivi durante a minha adolescência por conta dessa morte, que, consequentemente, a morte do meu irmão, e outras coisas que eu sofri, né? De você ver e saber que quem fez não vai ser punido e nunca foi punido. Então, a revolta de você ver impunidade
Na minha vida foi muito real. Mas, graças a Deus, eu tive um amparo espiritual, que eu creio que me sarou muita coisa. Mas eu, mesmo assim, não queria saber da política. E até o momento que eu comecei a lidar com a realidade do povo novamente. Porque até então, estudava, trabalhava, eu não estava em contato com a população. E quando a gente começa a ver a realidade do povo, a gente começa a ver a vulnerabilidade do povo. Eu sempre falo, a gente tem a média de vida, 70, 80 anos. Eu poderia ficar os meus 20 últimos anos, ou 30 últimos anos, sentada, vendo as coisas acontecerem, como a maioria faz, ou colocar a mão na massa. Eu posso fazer porque eu já fiz, eu estou fazendo, mas eu sei que o que eu estou fazendo é pequeno na frente do que precisa ser feito. Então, eu me coloquei na brecha. Eu creio que foi muito pela inspiração que meu pai me deu, porque os outros falam, está no sangue, né? Eu não sei se sangue determina alguma coisa, mas a inspiração, os seus ensinamentos, aquilo que você aprendeu, isso com certeza vai determinar o seu futuro. Por isso que é tão importante o que a gente fala sobre educação. Então, o que ele me ensinou me fez ser quem eu sou hoje, né? Eu sei que muitos não seguem os ensinamentos dos seus pais, infelizmente nem todos os filhos são iguais, mas, graças a Deus, eu acho que eu adquiri essa humanidade, né? Na época, eu nunca imaginava que essa humanidade estaria no meio da política, eu queria fugir disso, porque a gente tem medo. Eu não tenho mais medo, eu venci meus medos. Mas, assim, a gente não quer participar porque as pessoas têm medo, elas não querem sair da zona de conforto, elas não querem ser afrontadas, elas não querem se expor. Então, hoje, eu estou assumindo um papel de exposição. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, eu tenho um instituto. Eu poderia ficar lá no meu instituto, quietinha, fazendo meu trabalho. Aliás, eu gostaria de que passasse um vídeo do Instituto. Tem para passar? Uhum. E enquanto passa, eu queria te pedir o seguinte: a Carta Compromisso da Educação, do CEP, você já leu? Já li. Você quer assinar? Eu vou te passar, então não precisa eu passe, ler. Tudo bem, Kelly? Antes de estar passando Posso passar vídeo? direto para ela, sem ler? Tá. A outra carta que você não leu foi essa do Sinserve e da GT. Eu leio para você, tá? Se você quiser, eu pode até ler, se você quiser. Eu vi nos outros podcasts. Então tudo se você ótimo. Se incomodar, eu a já caneta, tudo. Tá ótimo. Enquanto isso, eu queria que você falasse sobre os teus projetos, que são maravilhosos. Eu vou falar primeiro sobre essas cartas. Eu queria dizer que eu já fui secretária de assistência social durante um período. E durante a minha gestão, eu preservei muito o servidor. Eu quero até convidar os servidores de Itaguaí que tiveram contato comigo, que pudesse falar um pouco mais nos comentários depois, de quanto eu preservei eles. Nenhum deles sofreu nenhum tipo de assédio. Sempre valorizei. Nós começamos, através da minha gestão, começou a se instituir o plano de cargos e salários que não tinha na assistência social. Então, as pessoas tinham acesso, os servidores não foram trocados. Assumimos uma pasta e não mexemos com o corpo técnico, que é importantíssimo. Então, assim, esse meu compromisso sempre houve. E eu sempre vou respeitar vocês, de verdade. Então, assino tranquilamente. O que for possível fazer para que vocês sejam valorizados, eu vou fazer. Que a gente está aqui em todos os podcasts, eu acho que todo mundo vai concordar, que a gente tem clamado muito para ter um canal de comunicação, para a gente ser recebido, porque isso é importante, sabe? É importante que o gestor ele saiba o que está acontecendo em cada local. É muito importante. Há um diálogo, abrir a porta. Assinar esta carta é importante para os servidores, porque você está abrindo um diálogo com os servidores, você está dizendo, não, eu recebo vocês, vamos discutir isso aqui, né? Vamos ver o que nós podemos fazer de imediato. Então, o que nós podemos fazer durante os 4 anos. Isso é importante para o servidor. O que nós não tivemos, infelizmente... Diálogo, né? Diálogo. Nós não fomos nem sequer recebidos, ofícios foram mandados, não foram recebidos. Ignorados. Não foram respondidos e, muito menos,
sentamos à mesa para discutir Eu alguma posso coisa. falar uma coisa para vocês? Eu escuto sempre quando as pessoas falam assim, vamos dialogar com os servidores. Mas, aí eu escuto algumas pessoas falando assim, mas muito cuidado, muito cuidado. Como se vocês estivessem pedindo alguma coisa que não fosse direito de vocês, que não fosse justo, entendeu? Então, assim, eu sinceramente, diante aqui de Deus, eu estou falando isso de verdade, Deus sabe do meu compromisso com Ele. Quando alguém fala isso, eu fico chateada, porque as pessoas não estiveram do outro lado. Elas não sabem o que vocês, que estão dando a vida para a educação, estão dando a vida para o serviço público, elas não sabem, porque elas nunca passaram por isso e elas ignoram todo o esforço de vocês. E quando eu vejo vocês sendo pessoas que estão à frente de um sindicato, cara, são pessoas que estão dando a cara para bater por pessoas que não sabem nem o direito que elas têm. Então, assim, sinceramente, quando falam isso para mim, eu ignoro. Porque eu falo assim, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então, assim, meu compromisso é com vocês sim, tá? Tomara que seja agora. Ainda dá tempo, porque ainda temos chance. Todos têm chance. Pelo que a gente está vendo aí, todos têm chance. Tomara que seja agora. Se for agora, vocês podem ter certeza. E como a vou Rita fazer o meu costuma melhor. dizer, o voto é secreto, né? Isso aí. O voto é secreto, acredite no seu candidato, olhe para ele, veja, né, confie no que ele está te dizendo. Vote com consciência, não porque o pastor da minha igreja quer que eu vote, ou porque alguém quer que eu vote, ou porque alguém me pagou para que eu votasse. Não faça isso. Por isso Vote que estamos com assim, né? sua consciência. Saiba que a educação do seu filho depende disso, a saúde da sua família depende disso, a segurança depende disso, do seu voto. Você precisa. Transporte. Agora eu quero fazer bem um apelo para vocês. De verdade. Vocês estão aqui, eu não sei nem se isso vai passar no podcast. Pode fazer. Eu vejo algumas lideranças que, ao longo do tempo, se colocaram como defensores dos servidores. E, ao longo do tempo, fizeram o papel contra. Mudaram a posição. E se colocaram, na verdade, contra os servidores. Sim. Por conta de alguns privilégios, de ambição pessoal. E nunca deixem, gente, que nada tire isso de vocês. Nunca deixe. Vocês vão ter diálogo com os prefeitos que virão. Eu sei que alguns já têm, pode ser que tenha até candidatos que já está no hall de vocês que vocês vão votar. Voto é secreto. Mas, assim, não deixe que nada tire isso de vocês. Porque se não tiverem vocês, se vocês negociarem, não vai sobrar ninguém. Porque, infelizmente, tudo nessa cidade tem sido comprado por privilégios, vocês sabem. Sim. Então, sempre defendam, mas defendam de verdade. Não defendam por ideais próprios, mas de uma classe. A verdade é que nós precisamos, quando a gente entra num sindicato, a gente entra com um compromisso, eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente entra com um compromisso de lutar pela coletividade. Exatamente. E não lutar pelos meus ideais pessoais. Não. Eu não posso chegar e trocar direitos da coletividade por algum cargo. Isso não pode acontecer. Com certeza. Eu estou totalmente contra o que eu... Né, para que eu entrei no sindicato? Não entre. Então, não é para lutar pela classe, então não entra. Não entra. Vai tentar outra coisa? Exatamente. É verdade? Porque senão você prejudica uma classe inteira. Classe. E né? Você tem razão, é exatamente isso. Você falou algo que nós queríamos falar. É o que acontece, muitas pessoas entraram com esse pensamento, muitos ainda vão entrar com esse pensamento, e nós estamos lutando, né? E tomara que vocês consigam detectar, né? Porque... Lutando para que isso não aconteça. Mas tem gente aí que nunca enganou ninguém, não. Tem gente aí que a gente sempre soube. Estava só esperando. E a gente precisa ter pessoas assim, porque
Muitas pessoas não sabem dos seus direitos, precisam ser defendidas. Então, assim, esse compromisso é meu com vocês. Sim. E eu quero pedir esse compromisso de vocês também. E se eu não for uma boa gestora, que vocês também lutem contra isso. Mas pode ter minha palavra que eu farei o meu melhor por vocês, tá? Como eu sempre fiz. Keilane, a gente, com essa carta, tá? Nós estamos finalizando os candidatos que já passaram por aqui, a prefeito, que assinaram. O vice também assina, tem lugar para ele assinar, tá? Eu acho que eu vi Tem lugar para assinar. Tá. Aqui. Já passaram por aqui, votaram, Bota já assinaram, tá? Votaram. Já passaram por aqui, já assinaram a carta compromisso. Você é a última candidata, então, assim, tá fechando com chave de ouro. E como eu disse, essas cartas são muito importantes para os servidores de todas as secretarias, porque abre um diálogo, né, com os futuros gestores. Verdade. E o que a gente é importante, porque o que a gente quer é diálogo. A gente não quer briga, a gente não quer direitos que não sejam, que estejam na lei. A gente quer que a lei seja cumprida, mas que seja cumprida de acordo com a possibilidade que a gente sabe como está Itaguaí. Né? A gente sabe que é um desafio muito grande para os próximos gestores. O gestor que vier vai pegar, né, essa prefeitura de uma forma... Sabe lá como. Exatamente. Vai ser um desafio muito grande. Muito grande. Ou eu conto gestor, com vocês, hein? Se for ou a eu, gestora, quando eu falo gestores, eu falo no modo geral. E eu queria dar a palavra para você, tá? De lei, se você quiser falar mais Tinha alguma 3 coisa. mulheres, não são 4 A palavra mulheres. toda de vocês. Eu só quero, em primeiro lugar, dar os parabéns pela sua candidatura. Obrigada. E já deu para ver que terá bastante apoio, se Deus quiser. Uma boa sorte. Obrigado por abrir o diálogo com os servidores. E vou deixar a palavra com vocês mesmo. Keilane quer falar alguma coisa? Crislaine. Queria agradecer Crislaine. a você por você ter se prontificado a vir conversar conosco. Já é um canal de comunicação. Eu acho que a partir do momento que o candidato veio aqui e deu esse primeiro passo, já mostrou interesse em ouvir um pouco das nossas necessidades, um pouco da nossa opinião com relação a algumas coisas, que eu acho que você fez um plano de governo, mas vamos adequar a realidade, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas quando a gente não vive aquilo de repente não se encaixa. Verdade. Então, a partir do momento que o candidato ele veio aqui, ele ouviu, ele já vai ter uma visão de como ele pode estar implementando para que aquilo dali alcance a população, porque a gente está aqui como representante da população, que a gente está no dia a dia em contato, está no dia a dia recebendo informações. Então, muito obrigada. Obrigada. Agradecer ao Beto também. Kelly, você quer a palavra? Sim. Alguma coisa? Então, obrigada por ter vindo, eu fico feliz de estar podendo participar. E eu queria dizer que essa carta aqui, construída pelos servidores e por todos os servidores, né? Ela é uma carta muito importante, porque ela não tem valor jurídico nenhum. Ela tem um valor simbólico, muito mais do que qualquer coisa, é o simbolismo de que o candidato ele está disposto a ter um diálogo, porque ninguém é obrigado a cumprir o que está dizendo ali. Mas a gente sabe que se está assinando é porque está disposto a ver, a conversar, a construir um diálogo com a categoria. Então, assim, de todos os candidatos todos assinaram, só falta a carta do CEP. Um candidato não assinou ainda, que foi o Donizete. Ele não assinou a carta. Vamos ver, né, quando ele assinar, a gente vai divulgar. Se ele assinar, a gente também vai divulgar. Se não, ou se sim, todos os outros assinaram esse compromisso com a educação e com os servidores da educação e com os outros, no caso, os outros todos foram. Ele também assinou, só não assinou a da educação. E eu queria também deixar claro que nem todos os podcasts pôde ter alguém do CEP aqui, porque nós não temos licença sindical. Verdade. Então, assim,
A gente não consegue estar aqui, a gente tem que trabalhar, cumprir nossa carga horária na escola e ir para o sindicato, e as aposentadas nem sempre podem vir. Então, assim, dizer para os candidatos, para todos, né, que vieram, que quando não teve ninguém do CEP aqui, simplesmente foi por uma questão de agenda Sim, mesmo, você que a estava em gente Brasília. a gente tem não tá- teve como vir, por causa da licença sindical, né, que a gente não tem, e por causa também desses confrontos de agenda. Teve um que foi um atrás do outro, só para dar uma satisfação para todos aqui com relação a isso. E agradecer você por ter assinado e agradecer o podcast por ter feito essa... possibilitado Essa essa ponte. assinatura de cartas, né, que já é uma coisa antiga, né, que o CEP já fazia há um tempo e que a gente resgatou aqui, pôde fazer isso junto e foi muito legal, e que quem não assinou, que assine. Isso aí, como você mesmo disse, Kelly, não é uma obrigação, é um convite, né, para Ao que diálogo. ao diálogo. É algo que você deu nome, né, que é simbólica. É uma carta simbólica para mostrar, olha, eu estou disposto a dialogar, eu estou disposto a conversar com vocês, né, servidores, venham até quando ganhar, vem aqui, nós vamos ajustar as coisas que não foram ajustadas. E não foram em 4 anos, né? Foram mais de 4 A anos. gente sabe que tem coisa que, tipo assim, tem demanda da categoria que é muito antiga, que talvez muito antiga. não Muito vai se antiga. resolver O salário, em principalmente. 4 anos, mas tá ali, eu tô assinando aqui o compromisso, igual você assinou, mas nada garante que quando você entrar na prefeitura, pegar a prefeitura, você vai olhar lá, ó, gente, calma aí, isso aqui, ó, a gente Vamos vai ter que... decidir junto, né? É, vamos Exatamente. fazer Então, um eu pouquinho posso da frente cumprir, agora. isso aqui eu não Vamos decidir posso. A carta- Agora, vamos esperar, no decorrer dos 4 anos, a gente vai Pois é, conversando. porque juridicamente essas cartas não têm Exatamente. Pô, valor, né? valor Mas existe jurídico, um valor. tem valor É. simbólico. pra Moral categoria, também, né? Os Moral. servidores, exatamente. E eu queria finalizar, tá? Passando os seus projetos. Porque Ai, vai você ser uma disse. felicidade. Você disse que isso é coisa assim, é por isso que eu gosto que as mulheres estejam na política, que é aquela acreditar, né, nos seus projetos. E quando você fala assim, não, se eu tiver se eu ganhar a eleição, independente de eu ganhar, eu vou continuar com o meu projeto. Com certeza. E tem como passar os projetos dela no telão? Eu queria que você falasse, né? Fosse falando Sim. o que cada projeto. Então, Nós esse temos que projeto, tá acabando, mas Na dá verdade, a tempo. gente atende, né, a população de Itaguaí. Sim. A maioria dos nossos atendimentos são atendimentos sociais mesmo, escritos as pessoas são inscritas no Cade Única, a maioria. Eu também não cercio quem é de escola particular ou que não tem, que tenha condições de pagar. Ó, isso Mas é lá, esses né? são dança, funcional, Isso tudo é futebol, onde? Na casa do pai? tudo na casa do pai. Esse daí foi curso de massagem, esse dança. Essa foi uma das nossas gestoras. Hoje eu trabalho com uma equipe técnica que a gente recebe o dinheiro de Brasília e aplica, né, nos projetos. Esse é de massas, né? Pizzaiolo. Qualificação. Qualificação profissional. Eu tenho qualificação profissional, eu tenho programação, robótica, inclusão digital, dança, esse é de dança. Você disse que atende em média 800 crianças. 800 crianças ao todos do. Nossa, muita Eu sinceramente, no final desse ano, a gente vai fazer a somatização e com certeza deve Isso estar. aqui é o... Isso é um castramóvel. Castramóvel. Eu já castrei 2.000 animais na cidade, com meus projetos sociais. Sendo uma pessoa comum, como vocês, do povo, eu adquiri, né, uma experiência e eu busco dinheiro e aplico dinheiro, faço a gestão desse dinheiro público. É dinheiro público, isso é dinheiro de vocês e vocês podem ter Agora, acesso. Keilane, como tem animais abandonados? Muito. Na Ipiranema tem demais. Demais. E precisa ser castrado, porque vão nascendo mais, né? Mais. Sim, você mora em Piranema? Moro. Nós vamos levar o castramóvel para lá. Ai, que ótimo. Já estamos lá. feliz. Levamos o castramóvel para Chaperó, as reclamações do povo. O castramóvel foi para Chaperó, o castramóvel agora, nesse momento, Ah, então ele está em volante, Coroa. ele vai... A gente já atendeu dentro dali do centro muitos animais e agora vai estar indo para Piranema. Isso aqui é o quê? Esse é jiu-jitsu, temos campeão estadual. Olha! Estamos já no nosso Itaguaí plano daqui a pouco. Bolsa Atleta vai rolar em Está nome de lá. Jesus. E a gente tem mais de 100 idosos fazendo tanto prevenção à saúde, mas também a saúde mental, saúde física e mental. E isso é também um dos meus planos, é colocar a saúde mental dentro das escolas, né?
Nós pegamos o prédio abandonado, Esse era totalmente como tava, né? deteriorado, e fizemos tudo, né, com as nossas mãos, sem recursos de prefeitura, com parcerias, e hoje a gente está Agora eu acho que com mais de 20 projetos. Esse Esse eu repetiu agora, eu acho. repetiu. Tá. Esse é o polo tecnológico. Polo tecnológico. Tem balé lá também, Tem né? balé, tem danças urbanas, tem Tudo taekwondo, praticamente tem tudo lá. tudo que um modelo de CRAS deveria ter com essas atividades também de convivência para que as pessoas pudessem fazer parte do sistema. Agora comporta de mais? Você acha que assistência. comporta mais crianças? Se hoje você tivesse, Pois recebesse mais crianças. exatamente. A gente tem um limite, né? A Tem gente um não limite, consegue. exatamente, por Até isso o que curso de capacitação, inclusive tem um curso já está aberto para novas inscrições. A gente tem um limite de alunos. A gente não consegue atender Itaguaí inteiro. Uma das minhas vontades de estar nisso é por causa disso. De estar na política, por quê? Possibilitará que a gente atinja Polo tecnológico. o polo tecnológico. O que eu falei, a gente não adianta a gente crescer economicamente se socialmente a gente não crescer. Porque você vai ter um município com disparidade. Eu vou ter muito trabalho, por exemplo, que não vai ser atendido para a minha população, porque não vai ter capacitação. Então, você precisa trabalhar com os dois juntos. Uma família desestruturada, uma mãe que é a única que fornece alimento para a saúde, para transporte também, criança. né? Para essas crianças se deslocarem. Transporte, a gente está pensando em vale para que cada criança do ensino médio e do ensino fundamental, ensino médio e fundamental, tenha possibilidade de transitar dentro dos transportes sem que pague a passagem. Agora, como também se nós não temos transporte? Mas a gente vai resolver. Tem que ter medidas emergenciais. Como você diz, né? tem que crescer economicamente e socialmente. Socialmente, não adianta economicamente, senão a gente não vai tomar posse disso. O crescimento vai ser para os de fora, não para os de dentro, né? Projeto belíssimo, parabéns, Obrigada. tá? Pela sua... Eu acho que, assim, tá faltando isso em Itaguaí. Falta pessoas com mais iniciativas como a sua. E eu realmente estou encantada quando eu olhei. Eu acho que não é muito divulgado. Eu acho que deveria ser mais Mas divulgado. se a gente divulgar muito, você não tem como atender. Muito. Eu não Mas sabia. essa plataforma do Instituto Casa do Pai é um modelo que ele pode ser adquirido para a gestão. Claro, não um instituto, mas um modelo do instituto. Sim, tirar o que é bom. Tirar o que é bom e ser implantado em cada bairro. Não é vergonha se copiar, não, entendeu? gente. Sem problema nenhum. Porque hoje é um projeto, mas pode virar um programa sistemático dentro da gestão do município. Sim. Entende? E que a gente possa atingir a nossa comunidade em cada bairro, ter uma plataforma. Por exemplo, Chaperó é um bairro muito grande. Pode ter mais de uma. Tem a Praça Céus que está lá parada. Por que não implantar todos esses projetos dentro de uma Praça Céu, onde efetivamente atenda a população? Né? A gente precisa rever isso. Então, tudo isso a gente consegue fazer usando a humanidade, usando a humanização, usando o nosso conhecimento e tendo as secretarias disponíveis sem estar presa, né? Porque a gente precisa governar. Exatamente. Tendo governança, né? Tem jeito. Itaguaí tem jeito. Vocês estão vendo aí um projeto belíssimo com iniciativas, né, de uma pessoa que viu a necessidade disso em Itaguaí, foi lá, botou a mão na massa e conquistou o seu espaço, conquistou e está querendo conquistar mais, né? A ideia é que todo Itaguaí possa... Para que possa ampliar isso. Desenvolvimento social, qualidade de vida, tudo isso, como a gente falou, é um ciclo que ele precisa começar. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada. Gostaria muito de parabenizá-la por essa iniciativa, porque eu fiquei extremamente encantada. Que bom. Porque eu não sabia que era tão grande assim a Casa do Pai. Eu olhava por fora, mas eu não sabia que dentro ele tinha tantas coisas assim a oferecer. Inclusive, nós atendemos a rede hoje municipal. A gente atende. Assistência social a gente atende. Saúde também, por conta de algumas pessoas que nesse momento estão passando por algumas dificuldades de saúde. A gente tem um reforço lá com o nosso programa de prevenção à saúde, que é exercício, saúde mental,
A gente tem um centro de convivência dentro do Eu Instituto. tô rindo porque eu tenho um vídeo seu que eu lembrei agora, que você disse que nosso tempo está acabando, gente, vão me matar, nem mas sei como é que vai é ser tão isso. gostoso esse papo, sabe? De falar do que tá. Que eu vi um vídeo seu, você falando que você foi denunciada por Castramóvel. Menino, ó, você acredita que eu tive que tirar todo a meu pronunciamento dentro das páginas do Instituto, porque eu fui denunciada por alguém que realmente deve estar se sentindo incomodado comigo. E o Ministério Público mandou tirar. Sendo que eu já faço isso há muitos anos. E somente agora o Ministério Público? E agora ele me proibiu de pronunciar qualquer coisa em relação ao Castramóvel, no caso, e agora qualquer coisa em relação aos serviços. Então, assim, até os serviços eu não posso estar divulgando, porque eu sempre divulguei, até na minha página, porque as pessoas me conhecem e vão atrás de algum serviço. Mas é perseguição, né? Trabalho belíssimo desse, como não divulgar, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigado a vocês por estarem aqui e ter aceito conversar, né, com os sindicatos, a associação e assinado a carta. Obrigada. Muito boa sorte. Obrigada. Tá? E vamos para frente, que é para frente que se anda, né? Isso aí. Isso aí. Obrigada a vocês por estarem aqui, Kelly, Islane, Delei. E eu queria passar uma mensagem para vocês, nós já estamos terminando. Esse é o nosso último podcast, tá? Com os nossos candidatos a prefeito. E eu queria pedir a vocês que, dia 6, prestem atenção em quem você vai votar, né? Analise o que a sua cidade está precisando para melhorar, né? A cidade de Itaguaí precisa melhorar muita coisa e nós precisamos votar com consciência, votar com o coração, né? Votar com a razão e não chegar e entregar seu voto na mão de outro. Não faça isso. Não tem como descobrirem de forma nenhuma em quem você votou, porque o voto é secreto. Só você vai saber em quem você votou. Se alguém te disser, não, eu tenho como descobrir, não tem. Não existe isso. Tá? O processo eleitoral do Brasil é um dos melhores que existe. Né? A gente tem lá... Estados Unidos está em cédulas ainda. Nós aqui não temos mais isso. Então, é muito seguro e nós não tem como ninguém saber. Então, vote com consciência. Não vá pela cabeça dos outros. Não siga o seu pastor, o padre da sua igreja, ou sei lá quem que esteja pedindo para que você vote, né, em nome de um candidato. Preste atenção que esse candidato que anda pedindo voto, ou usando uma instituição que é crime, aliás, você fazer crime eleitoral, né, você usar uma instituição religiosa para pedir voto, ou você usar um sindicato, ou você usar qualquer coisa que você tenha ali, isso é crime. Então, você imagina essa pessoa, se esse candidato, ele quando sentar lá na prefeitura ou lá na Câmara dos Vereadores, se ele vai fazer uma boa gestão. Né? Então, pense nisso. Tá? Um beijo para vocês e até